Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula desta semana da disciplina de Matemática 2, onde hoje estaremos vendo a atividade e também irei rever o conteúdo com vocês, tá bom? Antes da atividade, vamos rever o conteúdo da aula passada, que são transformações de figuras, né? Com foco também no plano cartesiano. Certo, pessoal? Quero desejar a todos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Não esqueçam de ficar em casa. Ainda estamos no período de pandemia e o isolamento social, ele é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Estamos na segunda semana do mês de setembro. A nossa segunda agenda da segunda aula consiste nas atividades das páginas 155, 156, 157, 158 e 159. Bom, e o que a gente havia estudado, né? A gente começou a estudar na transformação das figuras a ampliação e a redução de figuras, né? Eu falei que ampliar, a ideia de aumentar, reduzir, diminuir. Então, vamos tomar por base essa primeira imagem, que eu estou chamando de imagem original. Vejam que ela tem 10 centímetros de altura, 14 centímetros de comprimento, ok? Eu posso reduzir essa figura de forma proporcional. Eu posso fazer ela de forma menor, como por exemplo, deixando a altura de 5 centímetros e o comprimento de 7 centímetros. Vejam, eu reduzi a altura e o comprimento pela metade. Eu digo que eu fiz isso em uma razão de 2 para 1, na escala de 1 para 2, certo? Ou seja, eu fiz a redução pela metade. Agora eu vou mostrar um exemplo de ampliação, a figura maior. A altura era 10 centímetros, passou a ser 20, e o comprimento era 14, passou a ser 28. Vejam que nesse caso, essas dimensões dobraram, né? Elas dobraram o valor, certo? Então eu digo que houve uma ampliação na escala de 1 para 2, ou seja, a escala de 2 para 1. Ampliação de 1 para 2 na escala de 2 para 1, ok? De antemão, quero dizer para vocês que vocês devem compreender o conceito de ampliação e redução e observar o quanto foi ampliado ou o quanto foi reduzido nas dimensões da figura. É só uma observação que, se uma figura ela representa a ampliação ou a redução da outra, né? Ou seja, se elas possuem a mesma forma, variando apenas o seu tamanho, a gente diz que essas figuras elas são semelhantes, certo? Como no exemplo passado, as figuras são semelhantes, elas possuem a mesma forma, muito embora elas tenham tamanho reduzido ou ampliado, certo? Galera, a gente pode também fazer a transformação dessas figuras no plano cartesiano por meio da translação. Translação significa que a gente vai mover, vai deslocar essa figura. Vejam aí, neste plano orientado pelos eixos x e y, que é o plano cartesiano, eu tenho a figura A e a figura B. Essa seta vermelha, ela indica o deslocamento da figura A em relação a B. Vejam que essa figura, ela deslocou para a direita. A figura B está na direita, né? A A está na esquerda. A gente tem aí uma translação de 4 unidades horizontal, né? Está deitado, para a direita, certo? O segundo exemplo é a translação vertical. No primeiro caso, nós vimos uma translação horizontal, né? A figura deslocou para o lado, né? Agora é vertical, de cima para baixo, né? Temos aí uma translação de 3 unidades na vertical para baixo.
o sentido da setinha está indicando para baixo, não é isso? E por fim, nós temos uma translação que ela tanto é horizontal, né? Ou melhor, que ela é horizontal e vertical. Vejam, de A para B, conforme a setinha vermelha indica, houve uma translação de 2 unidades na horizontal à direita e 3 unidades na vertical acima do triângulo A, né? Foi isso que aconteceu. E na observação, a gente tem o seguinte, que a translação no plano cartesiano é simplesmente o deslocamento da figura na horizontal, quando está no eixo X, e na vertical no eixo Y, ou em uma combinação de ambas as direções, como vimos no exemplo anterior. Ok? E com base nisso, vocês vão resolver a atividade, onde na primeira questão, vocês irão marcar um X nas imagens que são semelhantes à imagem original, ou seja, aquelas que têm a mesma forma, muito embora tenham dimensões diferentes. Entre as imagens que você marcou, qual delas representa uma redução e qual representa uma ampliação da imagem original? Então, após marcar as imagens semelhantes, você vai dizer qual delas representa uma ampliação e qual delas representa uma redução em relação à imagem original, certo? Dando continuidade, temos a questão 2, né, em que mostra um quadro que representa o quarto, de Vincent, que ele foi um artista holandês, considerado um dos mais importantes pintores representantes do pós-impressionismo. Observe a obra O Quarto desse artista na escala de 1 para 10. Item A. Com auxílio de uma régua, meça as dimensões dessa obra e estime suas dimensões reais aproximadas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é medir as dimensões dessa figura e depois dizer o tamanho real com base na escala que a questão está dizendo, que é de 1 para 10. B. Se a tela com dimensões reais fosse ampliada na escala de 1 para 5, quais seriam as dimensões em metros dessa ampliação? Na terceira questão, diz o seguinte: podemos usar malhas de diferentes tamanhos para ampliar ou reduzir uma figura. A figura original foi dividida em quadradinhos com 1 centímetro de lado. Sua redução foi feita em uma malha de quadradinhos com 0,5 centímetros de lado e sua ampliação em malha de quadradinhos com 2 centímetros de lado, como vocês podem ver nas imagens. Com base nessas imagens, vocês vão responder no item A. Um comprimento de 4 centímetros na figura original corresponde a quantos centímetros na figura reduzida e na figura ampliada? Então, pessoal, vocês vão comparar essas medidas, vão ver o que aumentou e vão fazer essa estimativa. B. Escrevam a razão para indicar a escala em que a figura original foi ampliada. Quarta questão. Determine a medida da dimensão que está faltando em cada imagem, para que ela seja semelhante à imagem ao lado. Então, pessoal, considerando as medidas da imagem ao lado, vocês vão analisar o que aumentou, né? E com base no que você analisou, você vai calcular a medida que está faltando, como nós vimos lá na ampliação e na redução no primeiro slide. Nós vimos o que aumentou e o que diminuiu na ampliação e na redução, respectivamente, e a gente consegue deduzir quanto foi, né, que passou a ser essa nova dimensão. E é isso que vocês irão fazer na questão 4. Na quinta questão, diz, nos itens a seguir, o polígono B é obtido a partir da translação do polígono A. Você vai escrever se a translação ela ocorreu na horizontal, na vertical ou em ambas as direções. E vocês também vão dizer em quantas unidades esse polígono foi deslocado. É conforme na explicação, né? Você vai analisar que tipo de translação ocorreu e quantas unidades a figura foi deslocada. Na sexta questão, vocês irão usar o auxílio de uma régua e vão desenhar no plano cartesiano o que se pede em cada item.
No item A, vocês vão fazer um triângulo por meio de uma translação do triângulo verde, 3 unidades na horizontal para a direita. Galera, as imagens do livro têm uma cor um pouco mais diferente, certo? Então, vocês vão tomar por base a imagem do livro. Na B, vocês vão desenhar um quadrado por meio de uma translação do quadrado verde, 4 unidades na horizontal para a direita e 5 na vertical para cima. Vejam que no item B ele está usando os dois tipos de translação. Ok? Galera, essa foi a nossa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me procurar no privado, estou no grupo da turma. E que todos tenham um excelente final de semana e eu agradeço demais a participação de todos. Aqui fica o meu muito obrigado e até mais.